meio que numa saga procurando meu relógio de pulso do meu EDC e cheguei nesse cara aqui. Nesse vídeo nós iremos ver o review completo, ou quase, rapidola, ou pelo menos sem enrolações. Eu respeito muito o seu tempo e é por isso que eu coloquei uma espécie de índice, caso você queira pular para uma parte específica desse vídeo, já que esse vídeo tende a ser bem grande. Ou se não, caso você queira assistir na íntegra, pega uma pipoquinha e vamos lá. Assim, logo de cara, nós vamos para os fatores que eu considero negativos para esse relógio. Nem todos são flores. E eu tenho dois fatores que eu considero determinantes no qual que você poderia decidir não comprar esse modelo especificamente. O primeiro é o preço. Ele é extremamente caro. Eu paguei cerca de um mês atrás, enquanto na data de publicação desse vídeo, eu paguei cerca de R$3.600 pelo Mercado Livre em várias parcelas. Quando eu estava gravando os inserts para esse vídeo, eu me assustei com o valor que está hoje, cerca de R$6.000 no site oficial da Garmin. No Mercado Livre você encontra preços um pouco mais em conta, mas mesmo assim para nós brasileiros é um preço extremamente acima da média, e o que eu considero um fator determinante no qual que muitos preppers já vai ser um balde de água fria e falar assim, putz, para mim não dá, ou tipo, não acho que vale esse relógio. O segundo fator determinante, na minha opinião, que eu considero negativo, que pode ser também que você fale, não vou levar, eu acho ele enorme. Isso, para nós preparadores, perde o fator Garmin e pode ser um fator considerável a você decidir não levar esse relógio. Esse é o modelo de 50mm, existe o modelo de 45mm, é um pouco menor. Quando eu fui comprar esse modelo, eu não tive muita dimensão pelo tamanho, eu achei que pelo fato da telinha ser maior dos 50mm, ia facilitar muito na questão principalmente de navegação, que nós veremos inclusive daqui a pouco, que são os pontos positivos. Mas isso me gerou uma certa dúvida. Será que se eu levasse o de 45mm não ficaria tão grande assim igual o de 50? Não sei, só tendo um na mão para saber. Agora, dois fatores que eu acho que não exatamente negativo, mas que são pontos que poderiam melhorar ou mudar no relógio, por exemplo. O primeiro ponto que eu considerei, eu não achei muito intuitivo. Quando você pega o relógio logo de cara, você leva um certo tempo para identificar, ou pelo menos para mensurar como é que funciona o sistema dele de botões. Nós iremos ver os pontos positivos logo na sequência. O segundo ponto que eu considerei é que o cabo de carregamento dele, ele não é universal. Por mais que seja USB tipo C, tem uma entrada bem específica. E esse cabo custa bem caro também, cerca de quase R$300 pelo site oficial. Ele tem o fator de carregamento solar, que nós veremos isso é um ponto positivo inclusive, mas se eu perder esse cabinho, eu vou ter que comprar outro e não acho que é tão barato assim. Eu vi pelo Mercado Livre que existem algumas opções paralelas ou genéricas, mas não sei exatamente se é confiável. Na minha humilde opinião, eu acho que a Garmin poderia fazer algo um pouco mais universal, ou um USB tipo C padrão. Caso eu perca esse cabinho, tipo, eu tenho outro para substituir. Agora sim, nós vamos para a parte boa, que finalmente o que me levou a comprar esse relógio, que são os prós e funções que fazem muito sentido, pelo menos ao meu ver. De uma forma geral, o fabricante ele garante cerca de 100 metros de profundidade de prova d'água. Não é algo que você vai conseguir de fato mergulhar ele, né? Se você comparar com o G-Shock, o Rangeman, são 200 metros que você consegue de fato fazer um mergulho, mas como para o meu uso eu não pretendo fazer nenhum tipo de mergulho, é mais do que suficiente. Você pode nadar, você pode ir na praia, você pode ir no lago, você pode ir no rio, você pode ir tomar banho, você pode entrar na piscina, que o relógio vai aguentar tranquilamente. Então esse é um fator que faz muito sentido. Outro ponto bem interessante é que ele tem uma resistência militar com esse número maluco que você está vendo aí. Eu não sei exatamente o que esse número quer dizer, mas dá para ter uma ideia de que ele é bem resistente e ele tem demonstrado ser algo não tão frágil, pelo menos. O fabricante também fala que ele aguenta menos 20 graus e até 60, então eu fico tranquilo em relação ao ambiente que eu estarei. Agora eu tenho 5 funções. Antes da gente entrar para o menu completo do review, quase todas as funções, são 5 que me chamaram muito a minha atenção. A primeira é essa lanterna que eu acho extremamente conveniente. Ela fica aqui no pulso logo de cara, e é muito fácil você ativar e procurar algo aqui rapidinho. Ela, além de longe, ela será a minha lanterna principal. E aqui eu tenho um comparativo com uma lanterna minha, do EDC mesmo, com a lanterna do celular. Ela é fraquinha, mas eu tenho usado, e tem sido
bem útil, bem rápido. A segunda função que eu acredito que tenha sido extremamente relevante no fator de compra é um esqueminha de navegação. Ele tem dois modos que eu achei bem interessante. O primeiro, que quando você coloca no modo caminhada, que é um tipo de exercício que você coloca, ele vai te falar, ele vai te traquear no GPS o quanto tempo que você está fazendo, seus batimentos cardíacos, a distância que você está percorrendo, mas ele vai fazer o caminho que você andou. Então, se eu precisar voltar de onde eu estava, tem uma função chamada trackback e ele vai me ajudar a voltar onde eu estava. Então, isso para mim faz todo sentido, já que eu me considero o cara mais perdido do mundo. Ainda assim, ele tem um outro recurso de percurso que você consegue ir no aplicativo do celular e você coloca do ponto A ao ponto B que você quer ir e aí ele traça a rota. E aí sim ele vai falando assim, faltam tantos metros para você virar à esquerda, faltam tantos metros para você virar à direita. E ele também tem a função trackback. Eu fiz apenas um teste, funcionou bem até, tipo, ele não é perfeitaço, mas pelo menos ele conseguiu me guiar até o meu destino. Na volta eu tentei sair da rota que ele sugeriu, para ver se é uma coisa meio Waze, assim, que se ele não recalcula a rota. Não, ele pareceu meio confuso em muitos instantes e fala assim, você está fora da rota, né? Mas ele fica apontando mais ou menos para onde você tem que ir. Quando eu voltei assim para a rota original, ele me guiou normalmente até o meu ponto B no trackback. 3. Ele tem várias funções que te instigam a treinar. Como eu imagino que vocês saibam, nós temos aqui no canal um aplicativo chamado Prepper App. Ele também tem uma parte de treino que também vai te instigar a treinar e mensurar quanto tempo de treino você está fazendo. E com o relógio é tipo um a mais, um bônus, que quando você coloca o relógio no pulso, ele te dá algumas questões de tempo, de distância percorrida, então isso também te instiga a treinar. Ele possui muitas funções, inclusive, tipo, coisas que talvez eu nunca use na minha vida, mas dá pra você selecionar alguns que você costuma fazer. No meu caso, tipo, é caminhada, esteira, de força, de academia. Algumas coisas ele funcionou muito bem e outras não tenho certeza se eu utilizei da maneira correta. Ele não chegou a me dar dados precisos, mas mesmo assim, o fato dele ter essas opções de treino e o fato de me instigar a treinar faz muito sentido. 4, carregamento solar eu achei muito bom. Eu já fiz alguns testes de colocar o relógio no sol, não deixei claramente uma carga inteira, eu deixei algum tempo, cerca de 20 minutos, tipo, ele carregou cerca de 1%. Nesse teste que vocês estão vendo aí, o tempo estava meio que nublado. É legal saber que conforme você anda por aí no meio outdoor, ou tipo aqui em São Paulo mesmo no sol, você sabe que o seu relógio já tá dando uma carregadinha. E o quinto fator, ele tem a opção de encontrar o celular. É um botãozinho aqui que você clica e o celular toca bem alto, ele vibra e acende luz. Vira e mexe aqui na minha casa mesmo. Onde é que eu acaba colocando o celular em cima das coisas? Fala, onde é que tá meu celular? Fica aquele negócio meio de outra volta meme, sabe? Fala, onde é que tá meu celular? Aí você aperta esse botãozinho, ele faz um escândalo e é fácil de achar, mesmo que ele esteja no não perturbe. Vamos então pro review completo, ou quase, desse relógio. Então vamos aqui na parte da unboxing. Eu já dei uma detonada na caixa aqui, mas essa aqui é a partezinha de fora, ó, que envolve a caixa. Então ele é o Garmin, o Instinct 350mm solar, né, que ele carrega com sol. E aqui algumas informações. Aí aqui vem a caixinha assim, ó. Eu também fiz uma bagunça aqui, mas é importante ver os itens que vem, né? Então ele vem um manual rápido, com algumas instruções rapidola. E aqui um QR Code para você poder baixar o aplicativo. Beleza? Aí o relógio propriamente dito. E ele vem com isso aqui, ó, para tirar. Já vamos falar sobre o relógio. Tá, isso aqui é só uma caixinha. O cabinho que eu fiz a crítica, por causa dessa pontinha aqui. Isso aqui eu acho que é um manualzinho de garantia. Nem cheguei a ver, na real. Isso aqui, se eu não me engano, envolvia o cabinho. Então essa é a caixinha do relógio. Agora vamos dar uma sacada de como que é o funcionamento do relógio em si. Então assim, ó. Aqui eu tenho 3 teclas, ou 3 botões. E aqui 2. Então aqui em cima fica a lanterninha, ó. Então se eu clicar 2 vezes rapidinho, ó lá, toim, ele acende. E aqui reparem que ele faz uma barra de preenchimento. Então consigo diminuir a intensidade até ficar no vermelho, ó. Eu deixo sempre no máximo, né? Ele não é tão forte assim. Se você quiser usar algo mais furtivo, você coloca no vermelho, né? Ó lá. Que legal.
Se você apertar apenas uma vez, ele liga e desliga a luzinha, né? Tipo, ele já é meio acesinho, né, por si só, mas se você clicar uma vez, ele acende esse brilho a mais aqui. As outras duas, ele tem aqui um up e down, ó. Então, para cima ou para baixo. Se eu clicar apenas uma vez, ou para cima ou para baixo, ele entra no menu principal, que nós vamos ver logo mais. Esse de cima, se eu clicar e segurar, ele vem um menu circular. Eu também consigo mudar aqui pelas opções no de cima e no de baixo. Eu também consigo customizar e colocar mais botões, né, ou mais funções nesse menu rápido, né? E aqui na direita, ó, que é o back, é o botão de voltar. Então voltou. Esse aqui de cima, vocês podem ver, GPS, se eu clicar uma vez, aqui que fica meio confuso na verdade, porque ele te dá as opções de treino, ó, então cardio, força, caminhada, esteira. Esses aqui são os exercícios que eu customizei, tá? E se você continuar descendo, ó, ele vem algumas opções de navegação. Aí eu ainda não consegui mensurar todos eles e vou mostrar alguns para vocês. Se eu clicar duas vezes rapidinho, aliás, se eu clicar e segurar, ele começa a captar os satélites. Como eu estou dentro do meu apartamento, ele não vai captar, mas ele te dá a localização que você está. Vamos começar a ver algumas funções pelo menu Rapidola. Então, lembra que se eu clicar e segurar esse aqui de cima, ele abre esse menu circular e aqui eu consigo rotacionar para algumas funções. Então, assim, ó, logo de cara, que é a primeira que eu quero falar, ó, são as notificações. Eu não sei como eu cheguei até os meus 40 anos sem isso aqui. Olha só, eu tenho uma nova notificação do meu joguinho do celular. Claro que ele espelha as notificações do seu celular, né? De acordo com o que você recebe o celular, ele te manda aqui. Então, ó, se eu clicar mais uma vez, ó, ele entra na mensagem propriamente dita. No caso, melhorias concluídas. E dá para você customizar também, mas eu acho isso aqui genial, cara, você receber no pulso. Inúmeras vezes eu tô ou deixando o meu celular carregando, ou você entrou na piscina, ou você deixou longe o celular, ou mesmo no seu próprio bolso, e você recebe a notificação aqui de uma forma bem discreta e eficiente. A segunda função aqui na sequência, ó, é o de alarme. Você consegue ligar e desligar, ó. Então você clicou aqui, tá? Você consegue adicionar, editar alarme. Isso aqui é uma função bem simples e a maioria dos relógios tem. Logo aqui na sequência, o cronômetro também é bem útil, ó. Então clicou, aqui esse de cima ele começa, né? Ó, esse aqui de cima, ó. Então clicou, parou, ele dá uma vibradinha, não sei se vocês conseguem perceber, ó. Ele é bem sucinto, então você sente no pulso. E aqui, ó, esse botão aqui, ele zera. Vamos para a próxima função, que é o altímetro, ó. Clicou aqui no altímetro, ele vai te mensurar quantos metros você está de altura, né? Então aqui, ó, esse buraco que vocês estão vendo aqui, é quando eu pego o elevador. Eu moro no 22º andar, e aí quando eu desço na portaria para pegar alguma coisa, tipo, ele fala que você desceu e perdeu alguns metros, né? Ele leva um certo delay. Tem um adendo aqui, inclusive, ó, que se eu voltar, reparem que aqui ele me dá a informação que eu estou a 756 metros. Se eu usar essa função com essa skin foi baixada na loja de visor de relógio, tá? Ela não é oficial da Garmin, ela chama Zenith. Se eu uso esse visor da Zenith, ele dá um delay de quase 1 minuto para me atualizar na tela. Mas se eu venho aqui no altímetro mesmo, ele, como vocês podem ver na tela, ele acompanha com um certo delayzinho, mas bem próximo dos metros que eu desço ou subo com o elevador. Depois a próxima função aqui é o oxímetro. Então você clica, eu não estou com o relógio no pulso.
E aí ele começa a medir. Aqui nesse caso ele está falando que não foi possível porque eu não estou com o relógio no pulso, né? Mas vocês conseguem ver a imagem já eu utilizando e fazendo os testes aqui e parece funcionar muito bem. Depois a função de tempo, né? No caso agora que eu estou gravando está 16 graus, né? Aqui eu tenho uma comparação com o clima-tempo, né? Foi no dia que eu estava gravando os inserts aqui entre o computador, o site oficial do clima-tempo com o relógio. E vocês conseguem reparar aí uma certa divergência, mas ainda próximo, tá? A próxima função, esse aqui é um de temporizador, ou aquele tempo de contagem regressiva, né? Então aqui você consegue aumentar ou diminuir as horas, 3 horas, quanto tempo? E aí você coloca a contagem regressiva, ó. Lá, ele é bem facinho, aqui é facinho de usar, né? Olha que legal. A próxima função é de desligar o aparelho. E aqui chegamos no encontrar telefone. Você clica aqui e ele começa a tocar o telefone freneticamente. Eu acho genial essa função, como eu mencionei lá no começo. Depois aqui tem controle de música. Eu esqueci de mencionar, mas aqui esse último botão, se eu clicar e segurar, ele vem como de fábrica para abrir uma função que chama ABC, que é altímetro, barômetro e bússola juntos, né? Só que eu troquei, dá para você customizar os botões, né? Então, se eu clicar e segurar, ele abre a função de controle de música. Por que isso? Para ele ser um acesso rápido, para eu não ter que clicar aqui, escolher, chegar até aqui no controle de música e passar ou adiantar ou baixar o volume da música do meu celular nessa opção. Então, tipo, eu clicando aqui nesse botão na customização, ele vai mais rápido. Depois aqui uma função de monitoramento de sono, ainda não mensurei direito como que funciona essa função, e também aqui de salvar local, eu também ainda não mensurei como que funciona essa função. E aqui volta para notificações. Esse botão aqui do meio, se eu clicar enquanto está nesse menu Rapidola, se eu clicar esse botão do meio, ó, ele me dá opções para adicionar ou reordenar, né, ou remover alguns controles. Então eu posso vir aqui, ó, adicionar controles, e aí eu tenho uma lista de outras funções que eu posso colocar no menu Rapidola. Isso aqui é bem legal. No caso que vocês estão vendo, né, são as funções que eu decidi para ficar para o meu uso. Pois bem, vamos então para o menu principal do relógio, que como eu falei são aqueles dois botões, né, subir e descer. Então, se eu começar a descer logo de cara, ó, ele já vai para a primeira função, que é a intensidade solar. Então, cliquei aqui, ó, TOF, ele vai me falar quanto de horas lux que ele está recebendo do sol. Aqui no caso, como eu estou gravando de madrugada, ele acabou não pegando nada. Mas tem o teste que eu fiz aí no sol mesmo, tipo, deixando pelo menos uns 20 minutos para ver quanto tempo que ele absorve e carrega de bateria. Logo na sequência aqui, vocês podem reparar que ele repete algumas funções do menu Rapidola, tipo aqui ele está no menu principal. Esse clima aqui é exatamente o mesmo do clima lá do menu Rapidola, né? Na sequência aqui, ele tem um esqueminha de nascer e pôr do sol, né? Então aqui podem ver na imagem aqui como que está o pôr do sol. É interessantinho isso aqui. Aqui também é legal, olha, ele fala de hoje, como é o nascer do sol de hoje, e ele fala dos dias anteriores, ó, 20 de abril, 21 de abril, hoje, que é dia 22 de abril, quando eu gravo esse vídeo, né? Como que vai ser amanhã, ó, dia 23, vai ser sol, tá vendo? E assim por diante. Então, se eu clicar aqui no back, eu volto e assim continuamos no nosso menu principal. Se eu descer aqui, nós vamos para o saúde. O saúde, como é que ele funciona? A bateria do seu corpo. Isso aqui é uma espécie, ele mensura a qualidade do seu sono, estresse. Então ele fala assim, quanto que você está da bateria do seu corpo. Isso aqui é legalzinho, eu não uso muito, mas é legalzinho você saber como que está a bateria do seu corpo. Logo na sequência, também ele te dá uma pontuação de sono. Essa função também eu não mensurei muito, tipo, eu não gosto de dormir com o relógio no pulso, meio que me incomoda, só dormi uma vez e ele me deu uns dados lá que eu não consegui ainda mensurar para vocês. Mas essa aqui também é uma função. Se eu clicar, ó, nenhum dado, ó, não há dados, né? Então não vou ficar mostrando aqui porque não faz sentido, uma vez que eu não registrei.
Depois aqui na sequência, ó, aqui também dados de cochilos, tipo, eu também, de novo, eu não durmo com relógio no pulso. Na sequência, também, né, treino. E aqui, ó, frequência cardíaca, né? Então, se eu colocar aqui, né, ele vai tentar ver quantos batimentos cardíacos eu tenho. Eu fiz um comparativo com o aparelho mesmo que eu tenho aqui de batimentos, e o resultado é bem próximo. Embora, se eu voltar aqui no meu visor normal, ó, nesse skin, né, nesse visor que eu baixei do Zenith, ele já fica me dando os meus batimentos nesse cantinho, o tempo inteiro, tá? No tipo de visor comum, dos que vêm de fábrica, não tem que ficar mostrando o tempo todo. Você tem que entrar aqui no menu e entrar na função, lá embaixo onde nós estávamos, ó. Aqui, ó, você tem que entrar para ele fazer a mensuração dos batimentos cardíacos. Show? Então vamos continuar aqui, ó. Então, voltando aqui para o menu principal, o próximo aqui também é o de treino. Ele me fala como que está a minha disposição, né? Calculando isso. Aqui no caso está alto. Se eu voltar aqui para o menu principal, depois de treino, tem treino recomendado hoje. Treino básico 32 minutos. Na sequência aqui, também ele fala o esquema da lua, né? Que vocês podem ver na imagem, é muito legal, tipo, tem esse símbolozinho, tem esse pictograma aqui da lua, de como que tá a posição, né? Eu, por exemplo, eu não sei como é que é minguante, essas coisas, eu não sei como é que funciona lua crescente, né? Então, olha só, e a mesma coisa, ó, tipo, hoje, ó, como que vai ser amanhã, ó, abril, e assim por diante. Olha que legal o desenho, ó. Conforme você vai passando para os dias, a lua vai se transformando, muito interessante, né? Na sequência aqui tem as notificações, ele repete lá do menu Rapidola, eu posso adicionar ou tirar, né, no menu Rapidola, é a mesma coisa, ó, tipo, a mesma notificação que já estava. Depois, na sequência, nós temos o ABC, que são os 3 parâmetros juntos, né, que seria A de altímeter, B de barômetro e C de compass, que seria a bússola, né, então você clica aqui, ó, ele te dá quantos metros de altura você está, né? Aqui os graus da bússola e descendo aqui ele te dá o barômetro, né? Então o barômetro, pelo que eu entendo, ele te dá essa medida. Se começar a cair muito forte essa medida na altura que você está, significa que vai chover, né? Assim que eu entendo como funciona o barômetro. Depois aqui é o altímetro, a função sozinha, né? Então clicou aqui, ele também repete lá do menu Rapidola, ó. Então se você clicar aqui e entrar no altímetro, ele vai funcionar melhor do que na telinha lá de cara. Ele vai funcionar melhor do que aqui no visor normal. Aqui ele dá esse delay, né? Como eu falei para vocês, ele dá o delay leva cerca de 30 a 40 segundos para ele atualizar quando está nesse visor, ainda não sei porquê, mas se você voltar no altímetro, ele acompanha melhor. Na sequência é o barômetro sozinho, né? O barômetro sozinho. Depois a bússola sozinha. Eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu entro na bússola, eu tenho que calibrar para ela dar certinha. Então aqui vocês estão vendo na imagem ela já calibrada, comparando com uma bússola normal, é bem próximo. Para calibrar, ó, tem que clicar nesse botão aqui do meio, do lado, ele vai abrir outro menu, né? Então opções de bússola, nós apertamos esse aqui de cima para selecionar e calibrar. Clicou em calibrar, você coloca iniciar, ele pede para você fazer um movimento assim, ó, tem que colocar no braço e fazer de uma forma bem maior, né? Fazer isso várias vezes, e aí ele calibra, ele fica bem próximo. Depois ele fala quantas calorias você perdeu conforme você está fazendo tanto de atividade quanto do seu caminhar no dia a dia, ele vai te dando uma média aqui de calorias gastas. Depois aqui ele volta para o controle de música. Aqui é o nível de estresse, né? Ele faz um cálculo aqui e te mostra como que tá, te dá uma métrica, né? Eu acho que é de 0 a 100, se eu não me engano, né? Então, aqui tá falando do meu pulso, eu não sei se ele tá medindo certinho, mas se eu colocar, eu normalmente... E parece que funciona bem, tá? Parece que funciona bem, tipo, se eu tô estressado ele mostra alto, se eu tô mais tranquilo ele mostra baixo. Depois aqui o oxímetro eu já falei. Aqui a contagem de passos, né? Você clicou aqui, ele tá falando quantos passos você já deu no dia.
Isso aqui você pode colocar um objetivo de quantos passos você quer alcançar na sua meta. Aqui eu não mexi, se eu não me engano, nem mexi, já vem com um padrão, cerca de 4.000 passos por dia. Continuando aqui, isso aqui é um recurso bem interessante, é de temperatura. Essa temperatura que está aqui, nesse momento, ele não é uma temperatura do clima-tempo, ele é a temperatura do relógio. Vou mostrar para vocês aqui o teste que eu fiz colocando na geladeira, né? Se você deixar alguns minutos, ele muda a temperatura, ele abaixa. Só que, quando eu coloco o relógio no pulso, ele considera a temperatura do ambiente com a temperatura do seu corpo, então sempre fica um pouco mais quente. Depois, na sequência, nós temos um recurso de andares subidos. Esse aqui eu fiz um teste rápido, eu não sei se tem que habilitar alguma coisa, eu testei ao subir e descer alguns andares e ele não mudou. Ele não mudou nenhum andar. Eu não sei se eu tenho que habilitar aqui alguma coisa, mas faria sentido, né, se ele desse a contagem por si só, assim como ele dá os passos. Mas não, no meu uso, essa função não funcionou. Talvez tenha sido a única que não tenha funcionado até agora, tá? Aqui também é a métrica de disposição do seu corpo. E aqui de fusos horários. Você pode adicionar um fuso que você queira. Na sequência, no editar, você consegue adicionar outras funções aqui para ele. Essas funções que estão aqui não estão no menu normal, né? Por exemplo, se eu vir aqui em adicionar, ó, eu consigo fazer esse modo aqui de criar pasta. Tem outros recursos, por exemplo, ó, corrida, histórico, marés, tá vendo? Isso aqui eu nem cheguei a ver. Messenger, isso aqui também não cheguei a ver. Nutrição, tem outros recursos que você pode adicionar e colocar no menu principal. Nós não entraremos nesses recursos porque eu não usei. Então não vou conseguir falar nada para vocês. Então, o que nós temos até agora é o menu Rapidola, né, que você também é um menu que você consegue deixar de uma maneira mais prática, e o menuzão principal que também é customizável. Pois bem, se eu só clicar e segurar esse botão do meio, ele abre um outro menu, né, com algumas funções. Ó. Então assim, ó, olha, aqui que rola confusão, tá vendo? Ó? Nessa primeira função é bem interessante porque ele te dá os visores do relógio. Então aqui, ó, se eu for para cima e para baixo, ó, ele me dá opções aqui de fábrica, de disposição de como que ficaria, por exemplo, as horas, né? Então esse daqui, ó, vou colocar no próximo. Antes de baixar o Zenith do aplicativo, eu usava esse daqui. Então você coloca a hora grandona, né, o dia, aqui em cima os passos e aqui o quanto tempo de bateria. Aqui embaixo onde está esse solzinho, são as horas, lux horas, né? Quando dá o carregamento solar. Conforme você vai ficando com o relógio no sol, vai aparecendo um gráficozinho aqui de quanto tempo ele carregando. Isso aqui também é customizável, tá? Mas você consegue vir aqui, ó, de novo no visor, né? E você adiciona novos modelos. É bem interessante aqui, ó. Desses todos aqui, eu não gostei de nenhum. Eu particularmente gostei de baixar. Eu cheguei a baixar outros modelos bem mais engraçados, criativos, só que tem que pagar. Eu não achei que valeria a pena. Eu acabei gostando desse Zenith, né? Eu acabei achando que faz muito sentido. Gostei da disposição, porque ele me dá muito mais informações. Olha, ele me dá a informação do tempo, 32 dias restantes. Depois aqui logo abaixo, ele me dá 400 calorias, né? Independente da atividade que eu esteja fazendo. Abaixo, a altura que eu estou de novo, ele dá um delayzinho de quase 1 minuto aí, tipo, para atualizar, mas, tipo, tá aqui sempre. Eu acho interessante, às vezes você tá num bairro, às vezes você acaba reparando que o bairro, ele é mais alto ou mais baixo, diferente do bairro que você está. Em breve eu vou pegar um voo e vou fazer um teste aqui para ver como que vai funcionar o altímetro. Aqui em cima, onde está 0%, é a possibilidade de chuva, ele dá essa métrica também, e parece que funciona, tá? Eu já tenho reparado que o tempo começa a fechar e ele começa a aumentar, né? E já aconteceu, ele ia subir, deu 50%, 60% e começou a realmente chover. Então parece que funciona bem. Depois abaixo, o dia da semana, né? Quarta-feira, 22 de abril. À esquerdinha aqui você tem
72 batimentos. Depois a hora, o botão maior. Aqui onde está esse risco, fica passando uns planetas. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas fica bem legal. Fica passando Pluto, fica passando Saturno. Aqui do ladinho, aqui embaixinho, onde está esse 1, é a quantidade de notificações recebidas. Aqui a temperatura, onde está 31 graus. E aqui, e nesse último aqui, a direitinha, que está 1.2, é o quanto você já caminhou. Então isso aqui eu acho bem legal, são várias informações que você tem na tela logo de cara. E, muito importante também, tudo isso aqui, nesse Zenith, ele é customizável. Você customiza pelo próprio aplicativo. Leva um tempinho, tá em inglês, mas acho que faz todo sentido. Isso aqui, cada fatorzinho fui eu que escolhi a dedo. Então, para mim fez muito sentido essa telinha aqui com bastante informação. Vamos para o próximo menu. Então lembra que se eu apenas clicar aqui em cima uma vez, ele abre esse outro menu, aqui no caso força, caminhada e esteira. E aqui tem alguns poréns. Nesse de força aqui, ó, se eu clicar, ele vai me dar várias métricas, né, informações do número de repetições, né? E esse ativas aqui eu não sei o que é. Como é dentro da academia, ele não usa o GPS. E se eu descer aqui, ele vai me dando outras métricas também, né? Esse exercício propriamente dito, que é o de você levantar a barra, ele funciona muito bem. Eu reparei que às vezes a primeira levantada, a primeira baixada, ele não funciona, tipo, ou melhor, ele não conta, mas no restante você faz lá 1, 2, 3, a 10, 15, tipo, ele acaba dando a repetição e depois ele também te dá um resumão, né, do exercício que você fez no aplicativo. Eu acho bem interessante e depois eu adiciono, né, no aplicativo Prepper, que é um aplicativo que não tem, aplicativo nosso, que não tem nada a ver com o relógio, que eu fiz exercícios superiores, né? Mas é legal porque, tipo, ele te ajuda a contar, né? Tipo, ele te ajuda a contar nessa questão. Se eu fizer outros exercícios com outras formas, ele não conta. Ele chega até a contar a primeira vez, mas depois ele não conta mais. Eu não sei se tem que mudar alguma coisa aqui para ele entender que é outro movimento que está fazendo, né? Não sei nem até se esse comentário é algo estapafúrdio ou óbvio que não seria assim, né? Mas eu não encontrei outras formas de força, só esse exercício de puxar a barra para cima. Então esse funciona. O caminhada funciona muito bem, ele te dá a distância, te dá os passos e também te mostra o percurso e mostra o GPS. Aqui, quando você clica nele, ele te dá essas configurações. Ó, mas começou, você clicou, ele começa a contar o tempo e ele começa a te dar a distância e o ritmo também. Depois, quando você vê no aplicativo, ele te mostra a média. Se você foi rápido, se você foi devagar em alguns trechos da sua caminhada. E ele tem também aquele recurso, ó, quando você termina, de voltar ao início, que é o trackback. Ó, tipo, ele vai te ajudar a voltar de onde você começou o percurso. Então isso aqui é legal. Se você sai numa caminhada, né, principalmente aqui, mesmo que seja no meio urbano, ele vai te ajudar a voltar. Quando você termina, ele vai te dar algumas opções. Se você quer salvar essa caminhada, né, continuar depois, voltar ao início ou descartar. Aqui no caso, como só foi um teste, descartar. Quando você clica em salvar, ele manda para o aplicativo. Pois bem, aqui na esteira parece funcionar bem também. Ele também não coloca, obviamente, o recurso de GPS, porque você está dentro de uma esteira, um lugar parado, né? Ele conta o tempo, mas a distância ele é contada se você movimentar os braços na movimentação de uma caminhada comum. Eu, como não tenho muito equilíbrio, eu tenho que ficar segurando na esteira o tempo inteiro. Então, para mim, não faz muito sentido usar esse recurso. E a distância, como eu já tenho na própria esteira mesmo, eu não preciso utilizar. Mas mesmo assim, ainda ele tem essa função. Show? Então, eu não vou me adentrar aos outros recursos, porque são muitos. Então, se você ver aqui embaixo, ó, adicionar, né? Então, aí aqui ele tem uma lista gigantesca de esportes, né? Tipo, de atividades, né? Então, cada um vai dar uma métrica diferente, que obviamente eu não testei, nem pretendo testar, só os que eu faço mesmo. Até golfe, ó, cavalgar, respiração, tática, nossa senhora. Pois bem, chegamos na parte final do vídeo.
e também aqui dos recursos aqui do relógio. Então aqui é a parte de navegação, que é uma parte que me interessa muito. Eu ainda também não me aprofundei em todos esses cursos aqui, né, tipo de cálculo de área, não sei nem o que é isso, eu só imagino como funcionaria, né, mas ele tem uma questão muito interessante do percurso, que é esse daqui, ó. Você abre o aplicativo, vem aqui em mais, vem aqui em treinamento e planejamento e clica em percursos. Eu só acho que ele é meio escondidão, né? Eu acho que ele poderia ter um pictograma um pouco mais chamativo. Então, esse daqui, ó, foi o que eu fiz. Esse aqui foi o que eu fiz, um percurso, ó. Ele mostra aqui depois, né? Mas se eu quiser fazer um novo percurso, eu venho aqui, ó, clico nesse maisinho, clico em outros e eu vou fazer um personalizado, ó. Olha só que interessante. Aí ele vai me dar a localização que eu estou, né? Vou fazer numa área, obviamente, que não esteja na minha casa, mas como funciona? Você clica 2 vezes, você clica e segura num ponto e clica e segura no outro. Aí ele calcula o seu trajeto. Aí você salva, você tem a opção de colocar público ou privado, caso você queira mandar esse percurso para alguém, e vai aparecer no relógio uma sequencinha, vira à direita, vira à esquerda, vai ser muito interessante. Então esse foi o review do relógio Garmin Solar Instinct 50mm. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Hoje é preparado um amanhã mais forte. Fica aquele abraço.